irmãos, vamos então Apocalipse capítulo 4, perdão, eu disse 5, né? Apocalipse capítulo 4. Aqui, nesse capítulo, começa a se descortinar para nós a real mensagem do livro de Apocalipse. Tudo que a gente viu até aqui não deve ser menosprezado ou jogado fora, pelo contrário, mas são uma espécie de introdução àquela que seria a real mensagem do livro do Apocalipse. São 7 mensagens para 7 igrejas diferentes, até o capítulo 3. Também uma breve apresentação de quem é o orador, né, a testemunha desse livro, que é Jesus Cristo. E aqui no 4 e no 5, João vê o céu aberto, e ele começa a ver no céu uma imagem daquilo que seria no futuro. O capítulo 4 e 5, eles apresentam o trono de Deus, o próprio Deus reinando, e aquilo que Deus há de fazer do céu, do seu poder, do seu trono de soberania. E a partir do capítulo 6, então, a gente tem os desastres, as coisas que acontecerão no final dos tempos, como consequência da maldade e do pecado no seio da humanidade. Isso do capítulo 6 em diante. Mas antes disso, ainda assim, há uma visão sobre essa passagem. Há muitos pastores, muitos escritores que consideram esses 2 capítulos os capítulos mais lindos da Bíblia. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre... Ele estava num culto, ele viu a leitura do capítulo 4 de Apocalipse, ele ficou tão feliz, cutucou o pastor que estava do lado dele, falou, olha só, que legal, o capítulo 4 de Apocalipse, para mim, é uma das 2 passagens mais lindas da Bíblia, mais especiais, é o capítulo 4 de Apocalipse. Aí o pastor que estava do lado fez a pergunta inevitável, né? Qual é a outra passagem, então, que você considera especial? Ele falou capítulo 5 de Apocalipse. Porque, de fato, são 2 passagens que mostram para a gente, da maneira mais próxima possível, como é Deus na sua glória. Não há outra passagem na Bíblia, não há outra janela na Bíblia que permita que a gente veja Deus na sua glória de uma maneira mais próxima e perfeita do que Apocalipse 4 e 5. São 2 textos muito especiais. Pouco a pouco, esses 2 capítulos nos próximos meses, e estudá-lo e tentar nos maravilhar também, como muitos têm feito essa passagem. Vamos ler então o texto, meus irmãos? A partir do versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Até aqui nós vamos estudar hoje. Vamos começar no versículo 1. E aqui é um tempo de escola bíblica dominical, embora nós não tenhamos salas próprias para isso, por causa da estrutura desse prédio, mas você fica à vontade para me perguntar, levantar a mão, me interromper a hora que você quiser, tá bom? Há uma pergunta até aqui? Ainda não deu tempo, né? Então vamos para o versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também, versículo 1, a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Meus irmãos, Jesus aqui, ele convida João para ver coisas que deveriam acontecer no futuro, coisas que não aconteceram. João não sabia dessas coisas, é uma revelação, e revelação, que é o nome original desse livro, Apocalipse em grego significa revelação. Inclusive, se você tiver a oportunidade de pegar uma Bíblia em inglês, o nome de Apocalipse nas Bíblias em inglês é revelação. Porque se trata de descortinar uma coisa que está no futuro. E que até então ninguém viu, ninguém soube. Nenhum dos 11 apóstolos antes de João souberam das coisas que João soube aqui. Nem Paulo, ninguém. Apenas Jesus, mas ele mesmo não disse nada disso durante o tempo do seu ministério terreno. Nenhum profeta soube. Essas coisas foram reveladas apenas a João e à igreja. São um presente do Senhor para a igreja, para que a gente soubesse das coisas que estão para acontecer
para que a gente tivesse dois sentimentos dentro de nós. O primeiro é confiança. A gente está seguro. A gente sabe na mão de quem a gente está. Deus está no controle de tudo. Tudo pode acontecer no país, tudo pode acontecer no mundo, tudo pode acontecer nesses acontecimentos que aconteceram no mundo todo, mas nada disso foge ao controle de Deus. E aqueles que estão nas mãos de Deus têm segurança, têm paz. É por isso que a maioria dos cristãos na França, também no Facebook, eles escreveram, não só os cristãos, mas eu sou o Charlie, né? Jesus Charlie, colocaram um hashtag lá dizendo que se como? Com aquela liberdade de expressão que aqueles cartunistas parisienses exerciam e que acabou custando-lhes a vida por causa de terrorismo islâmico que aconteceu essa semana lá em Paris. Eu imagino que todos vocês viram no noticiário. Mas muitos, ao invés de dizerem eu sou Charlie, escreveram eu sou cristão. Porque esse ataque que foi contra os americanos em 2001, né? 2001, 11 de setembro de 2001, lá contra as Torres Gêmeas. Esses ataques que aconteceram em Paris, que custaram a vida de 12 pessoas, na verdade, nem se comparam, não são não é nenhuma gota no oceano em comparação com os ataques e os assassinatos e o terrorismo que é feito contra cristãos no mundo inteiro. A cada ano morre milhares e milhares, e eu não estou exagerando no número, de cristãos por conta de terrorismo muçulmano. Então nós, cristãos, estamos acostumados com esse tipo de coisa. Enquanto eles vêm e dizem, olha, se você não se converter ao Islã, você vai perder a vida, os cristãos chegam para eles e dizem, olha, eu estou aqui para apresentar Jesus a você, ainda que isso custe a minha vida. Essa é a grande diferença do cristianismo para o islamismo. O cristianismo, ele apresenta sua mensagem, convida as pessoas, mesmo que isso custe a sua vida. O Islã, ao contrário, ele quer converter as pessoas também, mas se isso não acontecer, eles matam a pessoa, eles tiram a vida da pessoa. Então, uma é uma religião que promove a paz e promove a conversão por meio da paz, a outra por meio da guerra. E esses cristãos que têm sofrido ao redor do mundo por conta de assassinato, de martírio, queimados, igrejas sendo queimadas com cristãos sendo queimados vivos dentro delas, isso aconteceu na Nigéria no passado algumas vezes, né? Aconteceu também no Sudão, em março do ano passado, na Síria, várias pessoas sendo crucificadas, cristãos sendo tirados da igreja e crucificados, com a autorização da polícia religiosa islâmica do local. Então, isso é normal, né? Os cristãos estão atentos a isso. A gente sabe que os nossos irmãos na fé estão sendo mortos. Mas o que é que esses cristãos têm no coração? Eles têm dois sentimentos. O primeiro é confiança. Eles sabem nas mãos de quem eles estão. E eles sabem que esse mundo aqui vai passar. E que Deus não nos criou ou não nos regenerou para esse mundo aqui. Esse mundo está debaixo do pecado. Deus tem nos dado uma nova vida, Ele tem regenerado o nosso coração para um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Lá está a nossa pátria, lá está a nossa verdadeira casa, lá está o amado da nossa alma, lá está a nossa vida, lá está o nosso tesouro. Então a gente não se prende às coisas desse mundo. Apocalipse descortina para nós coisas do futuro, para que a gente saiba, a gente não é desse mundo aqui. Quanto mais o nosso coração estiver aqui, mais a gente vai sofrer, mais a gente vai se desesperar com o terrorismo e com tantas outras coisas que acontecem. Quanto mais o nosso coração estiver aqui, mas quanto mais o nosso coração estiver no Senhor, mais confiança a gente vai ter, que é a mensagem de Apocalipse, e mais perseverança, que é a segunda mensagem. Os cristãos que receberam essas palavras, eles tinham por objetivo duas coisas. A primeira era confiar. Vocês estão nas mãos de Deus. Nada pode tirar vocês de lá. E por mais que as aflições venham e elas virão, Cristo vai dar a paz dele para vocês. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós temos a paz de Cristo e nós também temos as aflições. E é assim que nós vivemos nesse mundo. Não existe cristão sem aflição. Não existe cristianismo sem problema, sem tribulação, sem sofrimento. Não existe família cristã sem tribulação, sem sofrimento. Não existe casamento, não existe igreja, não existe
serviço, estudo, não existe vida sem aflições. Jesus Cristo sofreu e ele disse que o que ele passou nós passaríamos. É óbvio que numa escala e numa medida infinitamente menor do que a que ele passou, mas nós também passaríamos. E ele assegurou, vou repetir, no mundo vocês vão ter aflições. Então, quando a aflição vier, não é para a gente ficar perguntando, Deus, por que o Senhor está permitindo que eu sofra? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ele já disse que ia acontecer. Mas ele também disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E essa paz é o que guarda o nosso coração no meio da aflição, para que a gente não se desespere, a gente não arranque os cabelos, a gente não entre numa depressão, a gente não se afunde nos remédios, desesperado sem saber o que vai ser do futuro. A gente não faz parte dessa vida. A mensagem de Apocalipse, bem como a mensagem do Evangelho, tem por objetivo guardar o nosso coração em paz, de que venha o que vier, nós temos a paz de Cristo em nós. A gente passa por angústia, a gente passa por aflição, mas a gente tem a paz de Cristo que nos guarda o coração. E é isso que o Senhor Jesus, no primeiro momento, mostra para João, quando ele disse, aí no versículo 1, eu olhei para o céu e vi, em primeiro lugar, a voz que falava comigo, não é? A visão começa com essa porta aberta no céu. Imagina você olhando para o céu e vendo um portal. Na hora que eu estava estudando isso, eu tentei imaginar isso. E eu imaginei o filme de Thor. Não sei se vocês já viram o filme de Thor. Esse seriado dos Vingadores, né? É a figura que melhor me veio na mente. Porque no filme de Thor, também no filme Os Vingadores isso aparece. No meio do filme, eles olham para o céu, um portal aberto no céu. E ali criaturas monstruosas descendo e voltando para outra dimensão, né? Há pastores, num tempo mais antigo, eu li um escrito de um pastor bem antigo, e ele fala que ele imagina uma estrela bem grandona, e de dentro dessa estrela, seres entram e saem. Enfim, cada um imagina o que a imaginação alcançar, né? Mas o que João viu é impossível da gente descrever com detalhes, mas ele viu uma porta aberta no céu. Uma espécie de portal, de fato. Quando você pensa em porta, existem muitos tipos de porta. Existe a porta da sua casa, que é diferente da porta aqui da igreja, que é diferente da porta de tudo, não é? Uma das coisas que mais diferem no mundo são portas. Há pessoas que são ficcionadas em portas. Há fotógrafos que se especializam só em fotografia de porta, de tantas diferentes formas e tamanhos e cores que existem mundo afora. Então não dá para a gente imaginar que porta é essa que João viu, mas ele viu uma porta aberta. E porta indica caminho, passagem. Porta aberta significa convite aberto. Um caminho aberto e, obviamente, para uma informação. E João entra naquela porta, ele entra naquele portal. E quando ele entra, aonde que ele sai? A gente lê o texto. Numa leitura só, vocês lembram? Então vamos olhar para a passagem. João, ele tem uma visão da sala do trono de Deus. Essa é a visão de João. O que é a sala do trono? A gente não vive aqui numa monarquia. Se vivêssemos, a sala do trono é o lugar onde o rei despacha, onde ele recebe convidados. Hoje seria a mesa de onde a Dilma trabalha. No Palácio do Planalto, tem algum lugar, o gabinete da presidência? Eu acho que é gabinete da presidência, o nome deve ser. Ali, aquele lugar onde a autoridade presidencial está. É ali que se assina documentos, é ali que se recebe autoridades. Esse lugar é chamado em monarquias de sala do trono. É onde está o trono de Deus. É de onde ele reina. É onde as pessoas chegam diante dele e se prostram diante dele. Deus possui um trono, segundo essa visão aqui. E há um lugar onde Deus está, essa sala do trono. Em Hebreus, o escritor de Hebreus também fala sobre o sangue de Jesus que perdoa o nosso pecado. E em nome de Jesus, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque pelo nome de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, a gente pode ter acesso à sala do trono de Deus, diz Hebreus. Hebreus, não Apocalipse. A sala do trono de Deus. Então existe uma figura na mentalidade do cristão primitivo de que existe essa sala do trono. Por isso que aparece algumas vezes essa forma de escritura na Bíblia. Sala do trono de Deus. E aqui mais uma vez ela aparece. A porta aberta leva para essa sala. Então vamos entrar com João. Imagina João lá na ilha de Patmos. Ele viu essa porta aberta. E aqui diz que ele foi levado em espírito. Ele não estava no corpo dele. Eu também não consigo imaginar isso. Como é que é possível você ser tirado do teu corpo? Isso só prova para nós que a gente não depende desse corpo para viver. O nosso corpo não é vazio.
O nosso corpo não é uma coisa que morreu, acabou. O nosso corpo acaba, mas a alma é independente do corpo. João foi levado em espírito e alma por dentro dessa porta, onde ele entra na sala do trono de Deus. E ali ele recebe informações. O apóstolo Paulo também viveu essa experiência. Ele narra isso numa de suas epístolas. Mas ele diz que as coisas que ele viu lá na sala do trono, ele não poderia escrever aqui. Ele não poderia revelar. Talvez Paulo viu tudo que João viu. Mas a ele não foi permitido escrever e revelar, ele escreve isso numa das suas epístolas. Mas para João foi mandado. O que você vê e ouvir, põe no livro. Escreve isso no livro. E o livro é esse que você tem na mão aí. É Apocalipse. Bem, vamos para o versículo 2 agora. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E, enfim, assim que ele acabou de ouvir aquela voz forte, não é? Ele não estava mais em corpo, mas em espírito, e ele estava dentro dessa cena, dentro dessa sala, onde ele vê uma das cenas mais maravilhosas, que depois você leia em casa, por favor, Apocalipse 4 e 5, que descrevem de uma maneira maravilhosa, mais do que qualquer outro lugar da Bíblia, o lugar onde Deus habita. Então, tudo que é revelado no restante desse livro, nasce dessa sala. Tudo que Deus fala sobre as taças que serão derramadas, da ira de Deus, os selos que são abertos e que revelam julgamentos de Deus, as trombetas que tocam e que anunciam a vinda de julgamentos e de catástrofes que viriam sobre a humanidade. Tudo isso que vem no final do livro, João recebe nessa sala. E é a partir dali que João recebe tudo o que vai acontecer até o final dos tempos. Versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Aqui, pessoal, ele fala de preciosidade. Essas pedras preciosas, algumas delas nós conhecemos, outras não. Algumas são mais famosas, outras não. Como a esmeralda, é aquela pedra verde, né? É isso mesmo, é verde. A maioria conhece, mas outras, como o sardônio. Que cor que tem o sardônio? Também ninguém sabe, mas é outra pedra preciosa. Tem o jaspe também. Ele fala do arco-íris. E fala de outras depois aqui. Mas isso tudo é só para mostrar a preciosidade daquele que se assenta no trono. E que não é possível ser descrita com palavras. E é por isso que ele usa essas pedras preciosas para descrever a beleza daquele que se assenta no trono. Quando João então vê a Deus sentado no trono, ele vê algo bonito, algo esteticamente belo. Isso é algo que é bastante trabalhado na Bíblia, mas que os teólogos e os livros e os pastores trabalham e pregam muito pouco, que é sobre a beleza que há em Deus. Beleza estética mesmo. Quando a Bíblia usa essas palavras de beleza, a ideia é esteticidade, é beleza física, é beleza, algo que chama a atenção dos olhos. Quando Deus diz, lá em Gênesis capítulo 1, e viu Deus que era bom, a palavra hebraica para bom é a palavra de belo, esteticamente belo. Quando diz que fez o homem e eis que era muito bom, é que isso, aos olhos de Deus, era algo extremamente esteticamente belo. Então não tente imaginar dois macacos, porque não era isso que era. Não tente imaginar um mundo também horroroso, não tente imaginar uma selva, né? Adão e Eva viviam numa selva. Não, eles não viviam numa selva, eles viviam num jardim. E jardim é diferente de selva. A caricatura que as pessoas fazem sobre Adão e Eva no paraíso, parece Adão e Eva, parece dois macacos pelados na selva amazônica. Não parece isso muitas vezes que a gente vê por aí? Mas era um jardim. E jardim é algo belo, é algo que envolve trabalho, inclusive. Trabalho que existia antes do pecado. De cultivo, de arado, de manutenção, de beleza. A Bíblia fala muito de beleza. O livro de Salmos fala que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Para nós, seres humanos no pecado, é difícil enxergar beleza na santidade. A gente acha bonito o pecado. Se não fosse assim, as mulheres não tiravam roupa naquilo que é chamado de nu artístico, para vender revistas e também para ganhar muito dinheiro, vendendo o seu próprio corpo com ele, uma espécie de prostituição legalizada. Assim como outras formas de pecado que são consideradas bonitas pela humanidade. Por que são consideradas bonitas? Por que muitas vezes a ambição é considerada bonita e o orgulho é considerado bonito? E até a mentira é considerada uma virtude, algo bonito, pelos governos, inclusive. Por quê? Porque num mundo em que a gente está debaixo do pecado, a gente não consegue ver beleza na santidade.
A gente olha para a santidade e a gente acha que santidade é algo chato, algo feio. Você obedecer e ver a santidade, querer ser santo, não parece ser alguma coisa agradável, mas é. E quanto mais nós nos aproximamos da santidade, mais beleza nela nós enxergamos. Quanto mais próximos da luz, mais sentido ela faz para nós. Agora, quanto mais distantes nós estamos, menos sentido ela faz. A gente não consegue ver sentido no sol se a gente viveu a vida toda na noite. Se a gente vive numa sala escura desde que a gente nasceu, a gente não consegue ver sentido numa vela acesa, mas quando a vela se acende, tudo faz diferença. A gente fala, olha, isso daqui tem o seu valor. E a gente quer mais luz e mais luz, porque a coisa vai ficando cada vez melhor. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais sentido a vida faz e melhor fica. E mais perto a gente quer estar também. Quanto mais a gente obedece, mais a gente vê como é bom obedecer. E a gente vai querer obedecer mais. João, ele tem essa expressão quando ele olha para o trono de Deus. A beleza na pessoa de Deus. O mesmo João teve uma impressão parecida, mas há muitos anos antes, cerca de 60 anos antes disso daqui, quando ele, com dois amigos que já tinham morrido, o Tiago e o Pedro, Tiago e João, eles subiram num monte na Galileia e eles viram o rosto de Jesus transfigurado. E ele vestido com vestes brancas, parecida com o que João viu aqui em Apocalipse. Isso 60 anos antes dele ver isso daqui. Quando Jesus ainda estava na terra, antes da crucificação. E ali ele diz, bom é estar aqui, vamos ficar aqui. Porque quando a gente vê a Deus e a gente tem a gente consegue entender e ver a Deus, a gente não quer sair dali. Porque é algo que nos prende. E aí veio a voz do céu que disse, não, esse é o meu filho amado, tudo que dele ouvir, obedecer, e aí eles recebem a palavra do Senhor Jesus, que eles tinham que descer daquele monte e continuar o trabalho deles ali na Galileia. A mesma coisa a gente tem a impressão aqui, esse livro é dado não para que João pudesse ficar lá, mas houve um tempo em que acabou a visão e João teve que sentar, pegar papel, pegar pena, pegar tinta, escrever isso num papiro ou num pergaminho, sei lá onde, provavelmente era num papiro, que é um material mais barato para se escrever, para se comprar, e mandar 7 cópias para 7 igrejas lá da Ásia Menor. E João continuou vivo. E diz os pais da igreja, os pastores da igreja primitiva, que ele foi inclusive condenado à morte e ser colocado dentro de um caldeirão com óleo, azeite fervendo. Assim como os amigos de Daniel foram colocados também. E ele não morreu e nem queimadura ficou na sua pele, arrancaram ele de lá e ele continuou vivo, como uma espécie de milagre mesmo. Esse João, ele acabou morrendo de morte natural, com quase 100 anos de idade, segundo os pais da igreja. Esse homem aqui, embora ele teve aquele momento com Deus, ele voltou para a vida e inclusive passou por aflições. Isso significa que, mesmo que nós tenhamos experiências muito especiais com Deus, isso não significa que a gente vai estar livre dos problemas dessa vida. A gente vai ter uma experiência boa com Deus, mas a gente vai continuar tendo problema na vida, vivendo aflição. Nesse mundo, é só isso que a gente tem. Aí nesse versículo 2 ainda, ou melhor, no 3, né? Ele fala que ele vê um arco-íris ao redor desse trono. Depois de ver toda a beleza e poder, não é? O arco-íris nos leva para Gênesis. Nos leva, mais uma vez, para aquela aliança que Deus fez com Noé. O que simbolizava o arco-íris? Vocês lembram? Aliança. Mas o que essa aliança garantia para Noé? Antes do dilúvio, havia chovido na terra? Você imagina um negócio desse? Nunca tinha chovido antes do dilúvio. Nunca tinha chovido. A primeira chuva que aconteceu no mundo foi o dilúvio, que acabou com o mundo inteiro. Aí beleza, acabou o dilúvio, Noé desceu da arca, construiu a casa dele, plantou uma vinha, não é? Beleza. Imagina no dia que Noé visse uma chuva caindo, o que ia passar na cabeça dele? Volta para a arca. Ele já desmanchou a arca? Não desmanchou, porque ela ficou lá no Monte Ararat. Mas e aí? Imagina o desespero. A hora que ele visse chover de novo, ele ia falar, olha, Deus vai matar esse mundo de novo. Mas aí aparecia sempre o quê com a chuva? O arco-íris. E o que o arco-íris simbolizava? A promessa de Deus. Qual a promessa? Promessa de misericórdia. Promessa de que Deus nunca mais destruiria o mundo com a água. Sim, Karina.
Eu creio que sim. A Bíblia fala que o dilúvio foi universal, não local. Há teólogos que eles acreditam que foi local, que foi só ali na região ali de Noé mesmo, matou só foi uma chuva, foi um alagamento tipo desses que dá no janeiro aqui no Brasil. Matou só um grupinho. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que foi algo universal. Então eu creio na Bíblia, né? Nessa questão de que foi algo global, de fato, que não houve uma criatura que permaneceu viva. É por isso que Deus mandou vir animais para dentro da arca, porque senão não faria sentido isso. Aham. Sim. Aham. Não, não saberia. Outra discussão é, será que o Japão existia nessa época? Como terra, né? Porque, não, é porque há algumas teorias científicas que dizem que boa parte da formação dos continentes e das ilhas, no caso do Japão, se deram por conta de um dilúvio universal, que eles não acreditam que é o bíblico, mas que os cientistas bíblicos acreditam, porque qual é o outro que teve, né? Existem muitas literaturas antigas que falam de um dilúvio universal também, antes da Bíblia, inclusive. Então, mas mesmo que não tivesse gente lá, mesmo que não tivesse gente no Brasil, mesmo que não tivesse, todas as pessoas morreram e foram destruídas, foram mortas, porque não havia nelas temor de Deus. E a Bíblia, Jesus ele falou, né, que mesmo na época, deixa eu corrigir aqui, Jesus falou que a segunda vinda dele vai ser semelhante àquela época. Lembra? A minha vinda será como foi na época de Noé. Casavam, davam-se casamento e tal, e aí veio o dilúvio, assim vai vir também o Filho do Homem. E a Bíblia fala que naquele período de Noé, como também foi no período de Sodoma e Gomorra, pouco tempo depois, nunca houve no mundo tanto pecado quanto houve naquela época. Nem hoje não existe. O pecado que existia na época de Noé era maior do que o que tem hoje no mundo. Mesmo na época de Sodoma e Gomorra. Quando esse mundo chegar no nível de imoralidade, pecado e tudo mais, que estava o mundo naquela época, então vem o Filho do Homem. E a gente vê que está caminhando para isso. A impressão que eu tenho é que está muito próximo. Exato. Existem alguns lugares no mundo, né? Alguns lugares de pouco acesso à informação, internet, alguns... Por exemplo, só no Brasil, o Toniel vai dizer com mais autoridade, mas tem mais de 200 nações indígenas. Não é isso? Mas foi algo que eu lembro ter ouvido no seminário. Quase isso. Quantas têm acesso à informação, ao evangelho? Todas têm? A maioria. Mas ainda existem algumas que não têm. Isso. A mesma coisa a gente tem nos Estados Unidos da América também, ainda tribos que não têm informação. A gente tem isso na África também. Na Oceania, muito, naquelas muitas ilhas da Indonésia e aquelas outras ilhas da Nova Zelândia e para lá no Pacífico, onde existem populações que não têm nenhum conhecimento do Evangelho. Nenhum. Mas isso não os torna indesculpáveis, a Bíblia fala. Até eles são culpados. A Bíblia fala, eu li essa semana em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso Salomão escreveu. Paulo fala que Deus deu a capacidade lá em Romanos 1 e 2 ao homem saber que existe um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente por meio das coisas criadas. E que é o próprio homem que nega essas informações e se entrega ao pecado. Porque assim como o homem nasce cru, digamos assim, para Deus, ele nasce cru para o pecado. Mas ele nasce com uma semente da divindade no coração, assim como uma semente do pecado no coração. E para onde que o homem vai? Ele vai para o pecado. E isso torna ele culpável. Então, por isso que mas o índio nunca ouviu, mas ele vai para o inferno. E a culpa, inclusive, é da gente que não foi para lá pregar ou não mandou missionário para lá pregar. A culpa, de alguma maneira, é da igreja também, que fez vista grossa para missões, ou aquele que recebeu um chamado e não foi para o chamado, porque a nossa responsabilidade, sabendo que tem gente que nunca ouviu, é ir falar. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso tempo é um tempo onde as pessoas sabem muito mais do que era no tempo de Noé. Embora Noé pregou por mais de 100 anos, isso é uma outra coisa que a Bíblia fala, Noé foi um pregador, chamado de pregador de justiça, e ele pregou o fim, e pregou, enfim, o Novo Testamento fala que ele pregou uma espécie de evangelho, inclusive,
por mais de 100 anos. Mas não houve ninguém que se convertesse à pregação de Noé. Ninguém. Imagina um negócio desse. Né? Se fosse hoje, ele seria um pastor totalmente, né? Esse pastor não presta para nada. Nunca ninguém se converteu, mas não. Foi um homem de Deus. Exatamente. Vai chegar. Exato. E outra, não fala países aí, fala nações. E nação é diferente de país. País é um estado cujas fronteiras são internacionalmente reconhecidas. Uma nação é um povo. No Brasil nós temos muitas nações, principalmente pensando nas indígenas. Lá na região do Estado Islâmico, no Iraque, tem os curdos, que são uma nação, mas não são um país. Os palestinos são uma nação, mas não são um país, internacionalmente reconhecidos. E assim vários outros. E a Bíblia realmente fala que o evangelho chegará a todas as nações. E Apocalipse fala, e o capítulo 4 e 5 fala, a gente vai ver isso mais para frente, não hoje, que gente se dobrará diante de Jesus Cristo e o adorará, e gente de toda tribo, toda língua, toda nação. Toda nação. Então, de todas as nações, Deus terá pessoas o adorando no final dos tempos. Isso é maravilhoso, né? Bem, então quando o João vê o arco-íris no trono, ele lembra da misericórdia de Deus. Porque um judeu, a gente tem que pensar com a cabeça de João. Se nós estivéssemos ali do lado dele e a gente fosse judeu, a gente ia ver o arco-íris e a gente ia lembrar, misericórdia. Misericórdia. Deus e esse trono de beleza, esse trono de poder também é um trono de onde vem misericórdia. E aí no versículo 4 diz, ao redor do trono há 24 tronos. Agora imagina na sua cabeça aí, tem o trono de Deus e ao redor dele 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, outro aspecto que foi permitido João ver foi essa assembleia de santos. Na comunidade judaica, esse número 24 está associado com uma assembleia também, o chamado sinédrio, o grupo de pessoas que mandava na religião judaica daquela época. Era como se João estivesse vendo Deus e o seu conselho administrativo, digamos assim. Aqueles que com Deus reinam, que com Deus governam e regem a terra. O número 24 tem sido encarado por muitos estudiosos como uma simbologia das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Junta os 12 e os 12 dá 24. A gente não sabe se é isso de fato. Mas é um número que também tem a ver com autoridade, com governo, com pessoas que governam juntamente com aquele que é o sumo sacerdote, aquele que está acima de todos os outros. O ponto é que Deus ele não reina sozinho, mas ele nos chama para reinar com ele. Essa é outra compreensão que vem à mentalidade de João. Todas as coisas que estão para acontecer, existe um aspecto em que um povo reina com Deus. E Deus ele fala no Novo Testamento que esse povo que reina com ele é a sua igreja. E é nesse sentido que nós hoje já reinamos com Cristo também, e já participamos desse reino. Mas há um aspecto em que Deus terá com eles, pessoas mesmo, indivíduos, que estarão assentados junto dele e que com ele reinarão. Essas pessoas elas têm vestes brancas e significa que são pessoas puras, são pessoas obedientes, são pessoas santificadas. E significa também, e elas têm também uma coroa na cabeça de ouro, isso significa vitória. A ideia da coroa, assim como do troféu hoje, naquela época, a pessoa que ganhava uma corrida de cavalo, ela recebia uma coroa na cabeça, de louro ou de ouro. A figura de um rei também, aquele que tem autoridade e vitória e domínio sobre os demais. A figura desses 24 homens que recebem uma coroa de ouro, não é que eles são reizinhos, mas é que eles são vitoriosos. Vitoriosos contra o que vocês acham? O que eles ganharam? Contra o que eles venceram? O pecado. São pessoas que lutaram contra o pecado e venceram. E disseram não para o pecado, disseram não para a obediência. Deus coloca eles para sentar do seu lado. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
essa cena aqui é bem descrita em outros textos, não é, do livro de Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse 11, 19? Abra comigo lá. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, essa figura dos relâmpagos, das vozes e dos trovões, ela não é descrita apenas lá no versículo 5, mas também no capítulo 11, versículo 19, e em alguns outros lugares, inclusive no livro do profeta Isaías também. Quando se vê a sala do trono, se vê essa imagem de trovões e raios e vozes, né? Isso muito provavelmente não são figuras reais. Provavelmente João não viu um trovão, João não viu um raio. Muito provavelmente são simbólicas, não é? Daquilo que realmente ele viu, que ele tenta descrever numa linguagem natural, de algo sobrenatural que ele viu lá, mas que demonstra poder. Algo que é tremendo. Um relâmpago, por exemplo, uma voz, um trovão, é algo poderoso. Para nós que somos homens, e frágeis, e pequenos, e medrosos, quando a gente vê isso, isso nos faz temer. Essa é a visão que João tem. Além de ele ver algo extremamente belo, ele vê algo que impõe respeito e que impõe medo para aquele que está nessa carne, para aquele que está do lado de cá. Deus é alguém tremendamente grande e poderoso. É por isso que ele quer despertar confiança no nosso coração, para a gente saber na mão de quem a gente está. Ele é tremendamente grande e poderoso. É alguém que impõe respeito, impõe medo e temor, mas é alguém cercado de misericórdia. E é alguém em que há beleza naquela santidade. E é alguém que é precioso. E aí ele fala que ele viu também os 7 Espíritos de Deus. Ele já descreveu isso em Apocalipse 1:4, que a gente já leu no passado. Vamos voltar lá mais uma vez? Apocalipse 1:4, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Que significam o que mesmo? Vocês lembram? Vocês que estavam aqui no dia? Oi? A perfeição do Espírito, não é? Não significa 7 Espíritos. Espírito 1, Espírito 2, Espírito 3. Deus não é mais uma trindade, mas é uma decandade, não é? São 10, não é mais 3. Não, é óbvio que não. São linguagens simbólicas. É o livro de Apocalipse. O 7 significa perfeitos, né? O número total, a inteireza, a perfeição, a completude desse ser. Lá em Apocalipse 1:4 diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O mesmo Espírito que está no trono de Deus, diante do trono, ele vem. Jesus, então, não é só ele que testemunha. Não é só Jesus que é chamado de testemunha fiel, que está contando aqui para João. João, escreve no livro isso que vai acontecer. Tem o Espírito Santo que está também, que aqui é chamado de 7 Espíritos. O Espírito Santo que está com João, inspirando essas palavras. Tudo que está descrito no Apocalipse vai de fato acontecer, porque veio do Espírito Santo e veio de Jesus Cristo. Então, os 7 Espíritos simbolizam a total presença de Deus. Lá no comecinho a gente viu, no capítulo 1, né, que os 7 Espíritos de Deus, eles passeiam no meio dos 7 candeeiros. O que são os 7 candeeiros? As 7 igrejas. O que significam 7 igrejas? Todas as igrejas, de todo sempre. O que significa que o Espírito total passeia no meio das igrejas todas? Significa que o Espírito Santo está presente no meio do povo. Esse Espírito que está diante do trono de Deus, na sala do trono, é o mesmo Espírito que está aqui agora entre nós. Embora a gente seja meio frio quanto a isso, mas é isso. O mesmo Espírito que está diante do trono de Deus é o Espírito que está aqui pairando sobre a tua cabeça. Você será um vencedor? Você será um desses que receberá a coroa? Você será um desses dignos de receber vestes brancas? Você é um desses que vai chegar diante de Deus e vai dizer: você venceu contra o pecado, você lutou. É óbvio que vem de Deus a capacidade, mas é também colocada na nossa conta a responsabilidade de lutar e de buscar a santificação. E lutar, vencer contra o pecado. Esse Espírito de Deus, ele está presente no meio do povo. E ele espera ser temido.
Ele sabe de todas as coisas, ele governa todas as coisas e ele age segundo os seus bondosos atributos em meio a todas as coisas. Do trono de Deus, a gente vê claramente a Santíssima Trindade. O Pai sentado no trono, Jesus, a fiel testemunha, contando para João, e o Espírito Santo perfeito, sendo enviado. E no meio desse envio, raios e trovões e vozes, algo tremendo que vem com esse Espírito. Há algo então de grandioso e de poderoso naquilo que está por vir. É isso que João está vendo. Além de beleza, João também viu pureza de intenção naquilo que ele viu. Deus então é puro naquilo que ele espera realizar nesse mundo. E ele também é purificador naquilo que ele espera realizar nesse mundo. Deus não há apenas de purificar e restaurar esse mundo. Ele não há apenas de restaurar todas as coisas e criar novos céus e nova terra. Deus não há apenas de restaurar o nosso corpo e nos dar um corpo ressuscitado, corpo ressurreto. Mas Deus também há de purificar por meio do fogo todas as coisas que insistiram viver no pecado. Haverá purificação também, e a purificação é pelo fogo. É isso que João começa a ver. Isso aqui é só a introdução. Eu recomendo aos irmãos que leiam os capítulos 4 e 5 em casa. A gente vai estudá-los nos próximos meses, né? Devagar, como a gente tem feito até aqui. E o objetivo nosso é vermos aquilo que João viu. E partindo dali, tudo que será descortinado. Alguma pergunta antes da gente encerrar esse momento de estudo? Sim, Marco. Sim, sim, sim. Sim, no trono. Eu vou chegar a ela mais para frente, mas a Ezequiel e a João, mas a de João é um pouco mais completa. Mas no livro de Ezequiel a gente tem uma visão muito parecida do trono da glória do Senhor. É isso mesmo. Mais alguém? Ok.